you trust in us and we'll be champions. Muito boa noite a todos. 18 de julho de 2018. Continuando o tema intoxicações alimentares, toxinfecções, alergias alimentares e correlatos. Como é que ajeita a luz aqui? Peraí. Essa aqui, né? As grandes tragédias de origem tóxica nos últimos anos estão ligadas à contaminação alimentar por agentes tóxicos procedentes da contaminação ambiental, principalmente praguicidas e metais. Então, agrotóxicos e metais pesados, como arsênico, chumbo e alumínio. Que inclusive, boa noite, Flávio, boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite. Que inclusive causam psicose, devido quando a pessoa é muito exposta há muito tempo. Loucura mangânica, manganês, por exemplo. Eu vi uma pesquisa interessante uma vez, que ela provou o seguinte, que essa pesquisa ela mostrou. Deixa eu tirar o capuz aqui, tava meio frio. O que essa... Deixa eu ajeitar aqui também. Beleza. O que essa pesquisa ela disse? Ela dizia que foi feita pesquisa com as pessoas. Ela mostrou que as pessoas que elas viviam perto de lugares que tinha muito lixo acumulado, elas eram mais agressivas em comparação a pessoas que estavam que ficavam em condições longe de lixo. Salubres. E por que isso? Foi averiguado a fundo, porque nessas regiões tinha uma grande quantidade de manganês. Então o que aconteceu? O manganês ele afetava essas pessoas. Mesmo que elas não percebessem, ele estava afetando. Catadores de lixo, então. Simples, famílias, na verdade. Porque as famílias em situações precárias, que elas moram Nos perto lixões. de lixões. Então, isso só prova que, de fato, o manganês... Incluiu o garimpo, esse estudo? Que o garimpo tem a questão do Não, com o garimpo não. mercúrio, Foi do lixão mercúrio. mesmo. Depósito de lixo mesmo. Aqueles lixões que tem lá, que é cheio de metal, tudo jogado lá. Então, foi daqueles lixões. Eles usam o mercúrio para isolar o ouro também. Então, eles acharam, descobriram que as pessoas que vivem nessas regiões, elas são mais predispostas a serem agressivas. Por quê? Devido à exposição cumulativa ao manganês. E teve uma novela que mostrou bem isso, né? Não sou muito de novela. Mas ela tá passando lá no exterior. Qual novela? O Avenida Central. Não, como é que é? Avenida Brasil. Já ouvi falar, mas nunca assisti. Sou meio ignorante em relação à novela. Agora, se tu quiser falar de um filme da década de 50, um filme de ficção científica da década de 50, daí sim. Daí já tá no meu elemento, mas... Porque esse filme japonês, os kaiju, Godzilla, Rodan, aquelas coisas... Mas eu não acompanho muito a televisão brasileira, na verdade, em geral. Não achava muito bobo aqueles Ultraman, aquelas coisas? Ultraman? Spectrum. Era bobo, mas era divertido. Mudando um pouco de assunto, ele era bobo, mas ele era divertido. Ultraman ele foi um sucesso, né? Mesmo sendo hoje, se a gente for analisar com os olhos de hoje, era muito tosco. Na verdade, o que era o Ultraman? Era um boneco inflável. O cara lá, ele se transformava num boneco inflável, que lutava contra uns bonecos, uns caras fantasiados, um boneco de plástico, pano, isopor, em cidade de maquete. Mas pode ver, era maquete de isopor. O R2-D2 era um anãozinho. Sim, era um anão, ele foi um ator mesmo. E o ET, o Alfio Teimoso também era. Inclusive faleceram os dois, se não me engano. Faleceram os dois. Falado bastante os organoclorado, organofosforado e os metais pesados. Os hidrocarburetos, esse é o problema do churrasco. A gente não vai abrir mão do churrasco, mas tem esse problema aí. Outro problema é quem tem o forno a lenha em casa. Então a comida fica melhor, mas tem o problema dos hidrocarbonetos. E os metais pesados seria chumbo, alumínio, mercúrio, ouro, cádmio, do vidro e o manganês também. Veículos da atmosfera, a questão do CO2, do CO, que é o monóxido de carbono, que leva à morte. Se tu ficar numa garagem trancada com o carro ligado, tu vai morrer. O sol, as águas e até os cultivos. E a carboxiemoglobina.
a carbohemoglobina e a carboxila. Por outra parte, a indústria alimentar tem sido obrigada a incorporar determinadas substâncias aos alimentos que permite melhorar a qualidade dos mesmos, os chamados aditivos. Aí vai aromatizantes, todos os antes. Que nem sempre são coisas boas, né? Esses aditivos, eles são muito perigosos. No passado a gente falou daquele emulsionante que causou problema. Sim, inclusive, agora eu não me lembro agora qual é o nome. No mini chicken, aqueles mini chickens, os nuggets de frango, além de sulfato de alumínio, que vai naquilo lá, é colocado sulfato de alumínio naquilo, vai um aditivo que é usado como aromatizador de carro. Eles colocam lá. Então, pra ver qual é o nível. Fora que o nugget, na verdade, ele é apenas uma pasta de víscera, bico, tudo. Eles pegam, todo o resto. Eles pegam lá um frango morto, eles espremem, transformam numa pasta rosa e fazem mini chicken disso. E por si só já é nojento o suficiente. Mas pra tirar esse gosto, eles enchem de porcaria ali. Eles botam um monte de produto químico. Sulfato de alumínio, esse aromatizante. Tem vários outros, inclusive com ação cancerígena. E pode ver, ele não tem um gosto tão característico como o chicken. Tu sente um pouquinho o gosto dele, mas tu vai ver que na maior parte tu não percebe que é de frango. O gosto do frango é mascarado, porque tem muito produto químico ali. E a criançada adora. E tem muita imitação também. Por exemplo, tem muita coisa de morango que nem tem morango. É tintura que se usa? Eles usam, geralmente eles usam Imitação. ésteres. São substâncias que eles usam pra imitar o gosto. Eu fiz uma, inclusive. Eu fiz uma que ela... Sabe aquelas balinhas de banana clássica? Eu fiz uma, eu acho que era... Não vai nada de banana ali, só imitação. Não vai. Eu fiz lá na hora mesmo, Peguei umas substâncias lá, químicas lá, e eu fiz o aroma. Nem o iogurte, e o cheiro é igualzinho o cheiro da balinha de banana. Tem alguns iogurtes que tem uns pedaços de fruta e tem outros que não tem nada. Sim, né? os que tem uma marca que eles botam pedaço de fruta. Essa marca é melhorzinha. Eles botam lá A mesma coisa do picolé. Né? Sim. São os mais aceitáveis, né? E os congelados mexicanos, que são muito bons também. Os chilitos. Nunca... São muito bons. E tu sente a fruta mesmo. Daí é interessante. Suco natural, nem se fala, né? A melhor coisa que tem. Natural integral, de preferência. Não aquele com açúcar. Isso. Vai um pouquinho de açúcar, mas não aquele que é 40% açúcar. Uhum. Que é o que estragou a Coca-Cola, né? Até não sei se tu viu aquele estudo interessante, eles tinham aumentado o açúcar da Coca, que a Pepsi tem mais, a Coca tinha menos. E aí os americanos se revoltaram e eles foram obrigados a voltar à fórmula antiga com menos açúcar. E é isso que o povo tem que fazer, tem que pressionar para diminuir sal, diminuir açúcar. Sim. Existe uma campanha mundial para diminuir sal e açúcar. Sim, porque são problemáticos, né? E acabar com o plástico também. Até porque já tem plástico biodegradável e tem aquela bactéria que transforma mais. Não precisa esperar 700 anos. Ela decompõe o plástico. Inclusive, nós tivemos uma palestra esses dias de... Eu faço engenharia química, repetindo, pessoal que já sabe. Nós tivemos uma palestra na área da química e foi um dos pontos levantados lá que um dos desafios do engenheiro químico, do profissional da química, é trabalhar essa questão dos plásticos. Das bolsinhas plásticas, dos polímeros em geral. Foi um colega teu que descobriu isso aí. Sim. Esse novo plástico aí. Uhum. Infelizmente química... a gente depende dos deputados para votar a lei, né? Isso aí deveria ser uma coisa. A engenharia química ela tem muitas descobertas, que não é tão assim Aquela divulgado. bactéria que decompõe petróleo também em caso de vazamento, é muito interessante. Sim, é interessante. Teve uma que foi criada por um microbiólogo para a área civil. O que essa bactéria faz? Eles fazem um cimento e eles botam substrato nesse cimento. O que acontece? Quando chove muito, com o tempo a construção ela vai ser degradada pela ação da chuva. O que acontece? Quando eu tenho... E cria aquelas rachaduras, né, em construção em prédio. O que acontece? Eles botaram essa bactéria lá, adormecida, com substrato no cimento. E fizeram uma construção com base com esse material, esse cimento. O que acontece? Quando chove e entra água pelas rachaduras, ela acorda a bactéria. Quando acorda a bactéria, o que ela faz? Ela começa a se alimentar do substrato que está ali dentro da parede com ela, do alimento, né? E conforme ela vai se alimentando, ela vai produzindo uma enzima que vai preenchendo o buraco. Então é bem interessante. Um microbiólogo que ele descobriu isso, né? Ele desenvolveu. Claro que, para quem não sabe, biologia é um tipo de química.
Tem muita química envolvida na biologia. Basicamente tudo é química na biologia, né? Química, né? A química biológica, né? Química orgânica pura. E o microbiólogo, ele como microbiólogo, ele tem algum conhecimento de química também. Química, bactéria, essas coisas. Então ele desenvolveu essa. O que ele é químico, mas ele trabalha só com a inorgânica. Sim. E ficou, inclusive eu vi imagem de como ficou muito bom. Claro que tu percebe que tem algo diferente, que não é o cimento original, mas já sozinho ele já recupera o cimento que é perdido. Então é bem interessante. Andiamo, como diz a italianada. Por outra parte, isso já foi falado. Os aditivos alimentares. Conservantes, aromatizantes, tudo antes. Xenobióticos e endógenos. Lembrando que xeno é estrangeiro, biótico é substâncias biológicas estrangeiras. E endógeno porque é produzido internamente. Estranho, né? Ele é estranho, mas é endógeno. Diferente do exógeno que é externo. Como é que pode ser estrangeiro e ser endógeno? Substâncias antinutricionais. Só seus fitatos. Fatores que impedem o uso de proteínas, inativadores de vitaminas ou antivitaminas, os fitatos. E substâncias que impedem a assimilação digestiva e metabólica de minerais. Aí não adianta tu tomar cálcio e magnésio se tiver alguma coisa que está atrapalhando a absorção. Flávio, uma pergunta aí nessa questão. É verdade que o ser humano não precisa ingerir leite? Eu discordo. Porque tu pensa, 6.000 anos se toma leite, seja de cabra, de vaca, de égua. Égua diz que é bom até para tuberculose, para asma, para bronquite. Aqui no Ocidente a gente não tem. E tem agora o kefir, né? E sempre se comeu pão. Agora eles estão pregando que tem que acabar com pão, tem que acabar com leite, tem que acabar com açúcar. Se 25% do cérebro é carboidrato, tudo bem, usa complexo, usa um integral. Não a farinha branca, não o açúcar branco. Tu tem o mascavo, tu tem a frutose, tu tem a galactose, tem a lactose. Então, mas não acabar com leite. Uhum. O que se discute é que a única espécie que toma o leite dos outros é o ser humano. E os outros tomam até 1 ano só no máximo e param. Os animais eles até tomam, só que parece que é prejudicial para eles. Dar leite. É a maior fonte de cálcio, né? Mas o gatinho ele come leite. A gente dá leite para o gato. Mas ele faz pedra na urina. É perigoso. Eles até tomam, só que para eles é perigoso, mais perigoso. Tem algumas pesquisas que elas têm apontado. Algumas indicam. É interessante tu investigar isso aí, o pão e o leite. Algumas indicam que o leite, ele na verdade, ele retira cálcio. Mas eu ainda não pesquisei a fundo, então não posso afirmar isso. Eu sei, ele é a principal fonte de cálcio. Sim. Não tem nenhum vegetal, para quem é vegetariano, que tenha cálcio suficiente. Ele tem uma quantidade de cálcio muito grande. Por isso que... talvez cogumelos, algum outro. Por isso que eu fico atento a essas divulgações científicas que tem por aí. Por isso eu ainda não fui em... Pseudocientíficas. Isso, eu não fui em busca ainda, mas eu acredito também que essa pesquisa está um pouco equivocada. Agora, o que eu posso afirmar para vocês, referente ao leite, que eu fiz isso mesmo, é que muitas vezes a quantidade de cálcio que indica no leite não está lá. Intoxicações por tinta, eles tomam leite, quem trabalha com pintura. Uhum. Eu fiz uma análise em química analítica quantitativa do cálcio presente numa marca de leite em pó, que eu não vou citar o nome. A gente fez lá o teste e averigou que a quantidade de cálcio que a gente descobriu era inferior à quantidade que a latinha estava apontando. E não foi só a minha pesquisa, não. De várias pessoas apontou que a quantidade é diferente. Claro que a gente dá um desconto, a gente tem um desvio ali, né? A gente considera um desvio de erro. Como tu falou semana passada, uma coisa é tomar um leite da vaquinha, outra coisa é tomar um industrializado. Né? Sim. Então, nem sempre a quantidade que eles estão indicando ali é o que está ali. Em compensação, se eu não me engano, Lembrando que tudo que é refinado não presta. Açúcar refinado não presta, a farinha refinada não presta. o engraçado, o refinado é basicamente o seguinte: tira tudo que é bom da substância e deixa só o que não presta. O que é o açúcar refinado? Não é mais açúcar, aquilo ali é só sacarose pura. Eles tiram tudo que é de mineral, por isso que falo, o açúcar orgânico é o melhorzinho. Por quê? Porque ele ainda tem os minerais dele. Mas o que eles fazem no refinado? Realmente, eles refinam. Os minerais que são importantes, eles tiram tudo do açúcar refinado e deixam ali só a sacarose mesmo. O sal é quase a mesma coisa. Então... E o cacau também, depois eles fazem o Nescau e depois acrescentam de volta as vitaminas que tiraram. Sim, daí é complicado. E tipo, a gente já tem
o açúcar por si só, em excesso, ele já é um perigo. Daí tu tira a única coisa boa que ele tem, que são os O minerais. que eu sei é que o xilitol é bom, a stevia é bom, o mascavo e o demerara. Agora, aspartame não presta, ciclamato não presta, isso aí tu sabe melhor que eu. E são cancerígenos. Uhum. É um aminoácido, o aspartame é um aminoácido mais uma amida, né? Sim. A sacarose, ela não é tão boa, um mas também caldo não é de tão cana, ruim. né? Ela é aquela Caramelo, questão. caldo de cana, Tu não pode exagerar um pouco nela. garapa. É. Ela, aquele gosto forte da cana-de-açúcar vem dela, né? E a garapa causa cárie, deve causar. É. Sim, a quantidade ali é muito grande. Mas o branco eu acho que causa mais. Sim. O refinado. Uma coisa que eu acho interessante, tinha uma prima minha, quando era pequena, ela inventou uma fórmula para deixar o dente branco. Daí eu perguntei, ela falou pra mim uma vez, eu descobri uma forma para deixar o dente branco. Falei, o que que tu faz pra deixar o dente branco? Eu boto açúcar na pasta de dente e passo no dente. E o que ela faz? Na visão dela, aquilo aí deixava branco. Mas isso é perigoso porque tu estás alimentando mais ainda a cárie, tu As estás botando bactérias. açúcar, justamente o que tu quer tirar, tu estás botando ali e passando de novo. Então, é complicado. E lembrando que esses produtos de higiene dental que usam clareadores não são muito indicados. Pode perguntar para o seu dentista, eles não indicam. Sim, e também tem que Eles podem fazer clareamento, agora tu usar pasta de dente clareador é complicado. também tem que ter cuidado com o excesso de flúor. Também. Flúor na quantidade adequada, Que ele a é água boa. já tem. O flurazepam que o pessoal toma aí, o Dalmadorme também Sim. tem. Então tem antipsicóticos também tem. Aham. O flúor na quantidade adequada, ele até vai. O problema é que o flúor, ele é o elemento mais que tem maior afinidade da tabela periódica. Então ele é o mais corrosivo. Ele é o que mais A se própria liga. aplicação externa de flúor que eles fazem na rede pública Sim. é questionável. Inclusive, um dos ácidos mais corrosivos do mundo, ele é um ácido que mistura o Fluorídrico? flúor. Não é o fluorídrico. Eu acho que é hipofluorídrico. É uma da família do ácido fluorídrico, mas não é exatamente ácido fluorídrico. Mas tem um flúor ali. Então, ele é complicado. Ele corrói até a alma. Aquele. Tem uns 5, 6 ali que eu vi. Quem é que tá online aí? Temos, deixa eu ver aqui. Nério Thomas Alves, Grande, né? O índio. Fábio Margarete Formentini Roque, Fábio Almerindo, Almerindo, Gilmar Graciano, Gilmar Graciano, Lidorvina João Lidorvina João Crispim e Osmar, e Osmar Ferreira. Ferreira. Vamos. Então ali eu lembro dos citatos. Eu não sei se tu lembra de mais algum que impede a assimilação. São os citatos, geralmente. Por isso entra a questão que, claro, tu usar substâncias que ajudam a melhorar o trânsito intestinal é bom. Só que alguns deles têm fitatos que acabam atrapalhando a absorção de proteínas. A biotina, a avidina é do ovo, né? Biotina, se não me engano, é B10. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que é B10. Tiamina é B1. A falta da beriberi, tremores e principalmente o alcoolista. Ali teria o antitiamina, que é o contra, e a vitamina D, o ácido fítico ou antivitamina D. Então o fitato é antivitamina D. Então não adianta tomar vitamina D se tiver fitato. Composto que diminui ou anula o efeito de uma vitamina de uma maneira específica. A avidina do ovo prejudica a biotina. A antitiamina prejudica a biotiamina e o ácido fítico prejudica a vitamina D. Então não adianta comer 8 ovos por dia também, né? A avidina tá onde? Na clara, na gema? Não lembro. Na clara. Tá ali, ó. Proteína clara, formando um derivado insolúvel. Ali tem um anel benzênico. Ali tu pode explicar melhor ali. Não, mas aí é o da avidina, eu acho. Mas é um hexágono. É a mesma fórmula, então. Isso aqui, ele é um composto cíclico, mas ele não é um ácido benzênico. Não é um... O benzeno, ele na verdade... Tem o CH3, né? O benzeno, ele é um hexágono, só que ele tem um círculo no meio. Geralmente representado assim. Tá. Verdade. Ali, como não tem, ele não é. É o que a gente chama de cadeia aromática, né? Uhum. Ele é uma cadeia fechada. Ele, inclusive, isso aqui é uma cetona. Porque tem uma dupla O ali. Parente do amoníaco.
Não sei se é cetona, não sei se ela se encaixa, mas geralmente a característica da cetona é ter uma dupla O antes ali do encerramento. O aldeído, ele tem dupla O no final. É um dióxido de alguma coisa. Isso. Isso aqui... E tem uma outra substância aqui, né? Isso aqui eu acho que é um tá éster escrito também ali? aqui. COH, hidroxila. Isso. Carbonato de hidroxila. CH2, esse letra Hidróxido de carbono. Isso. A CH2 é amida? Isso, deixa eu só ver aqui. Biotina é vitamina. Ali é a avidina. Tem que procurar a avidina. Então vamos lá. E aqui forma um derivado insolúvel, né? Insolúvel, lembrando, ele não solubiliza em água. Então tu bota na água, ele não vai se Procura a dissolver. avidina ali, vamos ver o que diz. Não, avidina. Isso aqui Isso isso aí aqui é é a biotina. biotina. Esse aqui é a biotina. Tá, mas procura a avidina. Não, isso aqui não é biotina não, tá certo. Vamos ver. Lembrando que o benzeno é tóxico, tá, pessoal? Então, Benzeno é tóxico. benzeno é tóxico. O anel benzênico, Avidina. Ah, mas é a mesma fórmula lá embaixo, ó. mesma forma. A avidina é uma glicoproteína tetramérica com afinidade pela biotina, pela B1, produzida por ovículos de aves, ovidutos de répteis e aves, répteis e anfíbios. anfíbios. Ela se acumula nas claras dos ovos, a avidina. Nas claras dos ovos. É a avidina que está na clara dos ovos. Elas são bem parecidas. Na verdade, a avidina, ela não tem uma fórmula... elas competem, então. A avidina, ela é uma glicoproteína tetramérica. Ela tem um composto, ele é muito complexo. Então, geralmente, essa aqui é a biotina. Ah, tá, essa ali é biotina. Essa ali é a biotina, não é a avidina. A avidina não tem a fórmula Ali ele aqui, não justamente por explicou causa direito, disso. é. Que é uma fórmula... O nome já diz, né? Avidina de ave. Ele mais ou menos ele compete com a biotina, né? Sim, eles têm afinidade. É. Daí, por isso que é perigoso, por isso que uma pode inibir a ação da outra. Lembrando, pessoal, que a biotina é isso que está aqui, ó, esse desenhozinho aqui, que aparece aqui. Agora, a biotina, não sei se é uma cetona, ela é uma vitamina, ela é hidrossolúvel e que ela Coenzima, atua como uma metabolismo. coenzima no metabolismo das purinas e dos carboidratos. E na síntese de A ácidos purina, a graxos. adesina, a tiudina, a cafeína, são tudo purinas. Ele é a biotina, ela é um ácido carboxílico. Aqui, ó, CO2. Bentanoic acid. Ele é uma espécie de ácido carboxílico. É interessante, interessante. As vitaminas todas elas têm umas fórmulas mais complexas. E ela tá na casca do arroz, por isso que o arroz sem casca é uma porcaria. Tu Sim. demora mais para cozinhar, mas o arroz integral é melhor. Justamente. E aquele parboilizado, qual é a diferença? O que é feito daquilo lá? Qual? O parboilizado. Ele não é nem o branco, nem o... Não sei te dizer. Posso dar uma pesquisada. Antitiamina, paralisia de Chastek. É aquele bichinho lá chamado zorro. É um lobinho pequenininho, alimentado com vísceras de carpas e de trutas cruas, apresentando anorexia e morte em 12 horas. Antitiamina, paralisia Chastek. Isso em bichos, né? Não em humanos, acho que não. Toxicidade natural de origem vegetal. Glucosídeos tóxicos, faviso. O que é faviso mesmo? Faviso e latirismo, dá uma olhada lá. Favismo e latirismo. Parece favo, mas vamos ver aqui. Não, entrou. Deixa eu ver. Latirismo. Universidade de Évora. Doença neurotóxica causada pela neurotoxina presente em latiros sativos, também conhecida como chícharo. Compostos iatrogênios estão presentes em sementes de alguma espécie de latiros. Eu não sei que latiros é esse. Conhece? Tá. Então, basicamente, latirismo é uma doença que ela é caracterizada, ela se caracteriza por ser uma doença causada especificamente pela intoxicação
pelas plantas daquela família ali, da família dos Látidos. látidos. Tá aí o favismo. Fava. Ah, se não me engano é da fava. É uma anomalia hereditária, inclusive, isso aqui. O Não, ele está favismo. perguntando se é ou se não é. Anemia hemolítica, deficiência de glicose 6 desidrogenase. Isso, 6PD. Essa é bem rara, essa doença. Sim, ela tá ligada ao cromossomo X, então ela é genética. É. Então, Anemia hemolítica. o consumo de fava, feijão de As fava, favas. que ele E a pode gente causar come, isso. né? Mas aí é fava contaminada? Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que é quem já tem a deficiência. Aí, mas se comer a fava, Isso. passa mal. É. Ela chamava favismo isso antigamente, porque ela era atiçada pela fava. Pela fava. Hemaglutinina, outros tóxicos de origem vegetal. Lembrando que também São tem substâncias que coagulam o sangue. uma substância bem perigosa nas plantas, é o oxalato. Os oxalatos. Dá comigo ninguém pode, é o que é os oxalatos. Venenosa. A maioria das plantas venenosas elas têm esses oxalatos. Que eles são. E tem parentesco com o oxalato que dá nas pedras no rim? Às vezes dá com oxalato de cálcio, Não sei. oxalato de... Porque o oxalato ali, Ácido ele é mais. oxálico. Ele ataca de forma a causar dor, formigamento, sensação de queimação. Por isso que a comigo ninguém pode é muito perigosa, né? Uhum. Muito perigosa. A dose tu não lembra, né? Tudo é questão de dose também. De exposição. Ali as favas, o favismo, anemia hemolítica, também conhecido como favismo. De fava. Deficiência de glicose 6 desidrogenase, G6PD. O favismo se origina pela ingestão de favas frescas pela sua farinha e pela inalação de seu pólen, causando dor de cabeça, febre, 39, bem alta. Transtorno gastrointestinal, anemia hemolítica severa. Hemolítica é quando destrói o glóbulo vermelho. Diz que dá dor violenta. A falciforme também é hemolítica. Hemoglobinúria é hemoglobina na urina, urina vermelha, hematúria, sangue na urina. Massiva, seguida de anúria, aí é menos de 400 ml por dia, menos de 200 até. Supressão da secreção, podendo dar insuficiência renal aguda e podendo até matar, né? Jenner 69, Pat Warden e White 73. Estudos bem antigos. Glucosídeo cianogênico. Ah, e entra aquilo que tu falou no outro dia, que tem o cianeto. Tubérculos, leguminosas, cereais, Ali é mandioca, vocês podem ver. mandioca brava. O que mais que entra ali? Rabanete? Isso, rabanete, Vai lendo aí, que tá mais. beterraba, Beterraba. papa, batatas aqui. Não é aquela batata palha, não. Cenoura, Cenoura, alho poró. alho poró. Poró, né, que se chama. É, mas é poróxido. Cebola. Então, algumas substâncias bem famosas, né? Mas a maioria se consome, né? Claro que é uma dose muito. Teria que comer um monte para passar mal ou até morrer. Inclusive, muita gente não sabe, mas algumas dessas substâncias, elas são... A gente não sente tanto, mas os gatos, por exemplo, eles sentem intoxicação por batata. Então, quando o gato come casca de batata, é perigosa. Para nós, a casca de batata ela já é perigosa. Um gato é 1,5 kg, 3 kg no máximo. Isso. Um ser humano é 670 Mas ainda assim, para nós, a gente já considera a casca de batata tóxica. É que nem o nenê. O nenê, qualquer a mais, é prejudicial. Sim. O adulto já tem. Inclusive, para os gatos, até chocolate é tóxico. E eles gostam, porque tem leite, eles sentem cheiro de leite, eles querem comer se deixar. Então, quem tem gatos aí, só fugindo do assunto, cuidado, não dê chocolate pra ele, tá? Deixa chocolate pro bichinho que ele pode ficar intoxicado. A manita muscária ali, acho que é muscária. Tóxicos Isso. naturais. Pode ocasionalmente causar problemas. Devido Ali, acho que ali é a faloides. A manita faloides. Faloides é a que mata. Isso.
inesperadamente, se eu encontro alimentos em concentrações maiores, são níveis considerados como normais. Outro fator de risco, em tóxicos naturais, confundir espécies inócuas com tóxicas, como sucede frequentemente com agáricos, que é a muscária, né? Com Toxamanita phalloides. Inclusive, essas confusões são responsáveis da morte. Mas, se não me engano, agáricos tem as redondinhas brancas, né? E aquela ali não, aquela ali é menor. É uns pontinhos menor. Isso. O A- agário das moscas, que a gente chama, É mais bonito, é o cogumelo do Mario. Vocês lembram como é o cogumelo do Mario? Vermelho, Superman. com umas coisinhas brancas. E é o mesmo dos azulzinhos aqueles. Sim, Os Smurfs. Assim, na verdade, o cogumelo agário das moscas, ele é muito famoso. Quando eu desenhava ele nas aulas de arte, quando eu desenhava cogumelo, eu queria desenhar, eu sempre desenhava assim, vermelho com as bolinhas brancas. Porque é uma imagem que a gente associa a cogumelo, geralmente. Mas E ele... se tu lembrar, tu pesquisa o cogumelo do sol. Cogumelo Ele do ficou sol. famoso, mas não sei se tem essa bola toda. Sim. Tem uns cogumelos estranhos por aí que existe aí que é perigoso. O cogumelo cérebro, se não me engano, ele é venenoso. Saxitoxina, aí não sei se tu pode falar, ou tu não conhece também. Aqui são as substâncias Baiacu tóxicas de origem É a tetrodoxina animal. baiacu. É. Tetramina. A principal dessas aqui é a tetrodoxina. Ela está presente tanto em baiacu como em sapos. Alguns sapos. Também. Alguns insetos também. Escombrotoxina, ciguatoxina, tetramina e saxitoxina. Aí teria que pesquisar uma por uma. A mais conhecida é a tetrodoxina. Inclusive em pesquisa eles usam a tetrodoxina. Sim. Aqui, E ó. mariscos e peixes. Algumas das intoxicações de origem marinha são causadas por ingerir pescados e mariscos que se têm alimentado com dinoflagelados ou algas produtoras de toxinas. Flagelos aqui tem aquele rabinho lá. Com a tendência atual de consumo de produtos marinhos, se pode produzir intoxicações. Pode ser leves ou de maiores consequências. Entre os mariscos que se alimentam com algas estão os mexilhões, almejas, ostras e peixes. São esses dinoflagelados. Foi o que aconteceu em Floripa, que andaram parando mesmo, no ano passado, acho que foi. Aí está a tetrodoxina do baiacu. Ele se infla e para ser preparado ele tem que ser muito bem preparado. E dizem que a carne é muito boa, né? Dizem que a carne é Tem boa. que saber preparar, Eu senão nunca tu morre. experimentei. Quem vai pro Oriente lá é complicado, tem umas comidas estranhas. No Oriente é uma coisa estranha porque é o seguinte, Serve de macaco, olho de lá macaco. eles comem de eles tudo, né? comem de tudo Cachorro, gato, e inclusive cobra, eles comem lá. cobra, escorpião. Uma curiosidade que eu li que Eles tiram todo o veneno antes de dar. teoricamente falando, a carne da cobra ela é mais saudável que carne vermelha. Teoricamente falando. Só que Prefiro ninguém comeu. peixe. Mas ela, teoricamente falando, carne de répteis, ela é mais saudável que carne vermelha e que carne Eu de nunca porco. comi carne de raiz. Anfíbio, né? Isso. Réptil seria o jacaré. O pessoal gosta de jacaré e cobra também, porque tem gente que come. a tartaruga e tal. No Camboja, eles fazem sopa de cobra. Eles pegam aquelas... Tem uma espécie de serpente altamente venenosa, A serpente única marinha. cobra que a gente come, que não é cobra, é um peixe, é o... O mussum. Não, mas eu falo daquele mais caro. Congrio rosa. Não conheço. Congrio rosa é um dos melhores peixes. Lembrando que eu vi uma vez uma notícia lá na China que o cara ele morreu porque ele estava preparando cobra. O que acontece? A cobra mesmo quando tu corta ela continua com o veneno ali. O que o cara fez? A cobra estava morta. Só que Mas ele... não é só na... Isso ali. A cobra já estava morta. Só Eles que a comem do cobra... pescoço pra baixo. Teoricamente não teria veneno. Só que o que aconteceu? Ele tirou a cabeça da cobra, ele deixou ali. O que ele fez? A hora que ele foi pôr a mão, sem querer, ele levou uma mordida da cabeça da cobra. A cobra morta deu mordida nele. Bah. E ele morreu por causa disso. Embora eu vou ser sincero, eu não apoio muito os métodos que os orientais eles usam muitas vezes para capturar esses animais. Principalmente tubarão. Eu sou completamente contra. O que eles fazem? Eles vão lá, eles pegam o tubarão, eles E retiram eles a ainda barbatana. matam a baleia ainda. Né? Eles retiram a barbatana do tubarão. E ao invés de, tudo bem, pega o tubarão, sacrifica ele de uma vez, mas eles não fazem isso. Eles retiram a barbatana dele e jogam ele vivo, sem as barbatanas no fundo do mar.
o que acontece? Aquilo ali é um sofrimento terrível. É a mesma coisa que a gente pegar um ser humano, arrancar as pernas e jogar no meio do mar. É isso que eles fizeram com o bicho. Daí eu acho que isso é muito, muito triste. Então eu não consigo apoiar esse tipo de cultura. É um povo inteligente, mas tem esse Isso. lapso ainda. Principalmente chineses, tá? Quem faz isso geralmente são chineses. Porque o tubarão ele é afrodisíaco, a carne de tubarão pra eles. Então os chineses geralmente fazem isso. Sabe que é anticancerígeno agora. É que nem carne de baleia, né? Então isso aí é tetrodotoxina. E ali o sushi também. Exógenos são os de fora. Aí entra os hidrocarbonetos ali do churrasquinho. Tóxicos gerados durante a preparação, processamento e armazenagem dos alimentos. Tóxicos pirorgânicos, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. É do carvão mineral. Mineral ou vegetal? Vegetal, né? Vegetal. E aminas heterocíclicas. Tóxicos derivados da oxidação de graxos, ácidos graxos e azeites, reação. Aliás, eles dizem que jamais tu deveria usar o azeite para ferver. Tu deve pôr depois, mas jamais usar para ferver. Ele se torna tóxico, né? Reação de Maillard. Reação química entre um aminoácido, uma proteína e um carboidrato redutor, criando-se produtos que dão sabor, odor e cor aos alimentos. E conservação dos alimentos, materiais e contato com os alimentos. O grelhado ainda é melhor do que o assado, né? Mas é complicado. Aí tu vai usar o quê? A madeira é melhor que o carvão, mas a madeira vai formar carvão depois, né? Os tóxicos gerados por processos que são resultado da transformação através de diferentes estados de elaboração, de cozimento, estabilização, formulação, mesclagem, esterilização, transporte. Tóxico muitas vezes pode originar esse processo simples, como o assado de carnes, durante o qual se geram diferentes hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, RAP, né? Muitos deles com propriedades cancerígenas. E eu já ouvi falar que eles se misturam com alguns produtos no estômago e aí que gerariam produtos cancerígenos, no estômago e no intestino. O que eu sei é que carne muito assada, muita gente fala da carne mal passada. A carne passada faz mal porque pode trazer bactérias, parasitas, essas coisas. Mas a carne muito assada, demais, ela é cancerígena. Por causa daquele carvão que é gerado ali, já é uma substância tóxica que é cancerígena. Substâncias muito quentes também são cancerígenas. Então, tomar o café pelando, chá pelando, água pelando também, é complicado. O chimarrão é 70 graus, não é 100 graus. Inclusive, tem gente que faz o café até ele ferver bem. Teve gente que tem muita gente que interpreta errado ali uma informação sobre o café, que até um tempo atrás se acreditava que o café ele causava câncer. Mas não, o que causa câncer é o café quente, câncer no esôfago. Estava lendo uma meta-análise que foi feita de vários artigos científicos referentes ao café. E o café ele não é tóxico. Claro, a cafeína em excesso, se tu tomar muito, vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo que tu vai morrer instantaneamente. Se tu tomar 40 xícaras de café no período de 24 horas, tu já entra em overdose. Se tu tomar 100, provavelmente tu já vai morrer. Mas, muito café. Mas em geral, o café, moderadamente, o consumo diário normal que a gente faz, ele é bom contra, não a favor. Seria umas contra 10 garrafas de 1 litro, mais ou menos. Contra todo tipo de doença, todo tipo de câncer do trato digestivo. Se você tem enxaqueca, melhora com café. Isso. O café ele é bom contra câncer de boca, câncer de esôfago. Câncer de menos intestino. Quente, porque quente ele causa câncer de esôfago. De intestino. Câncer de intestino, câncer de estômago. Algumas pesquisas têm apontado que ele faz bem. Há um tempo atrás ele era listado como causador de câncer na bexiga. Só que recentemente ele foi retirado, porque provou-se que ele não causa nada na bexiga. Então o cafezinho ele é talvez uma das bebidas mais saudáveis que a gente tem, moderadamente. Porque em excesso ele é uma droga. Cafeína, o nome já diz, heroína, cocaína, cafeína. Então, e ele vicia, né? A gente sabe que café vicia. Se não me engano é o fígado que se vicia no café. Essa reação de Maillard, tu já tinha ouvido falar?
Já tinha ouvido falar, mas a gente não aprende na faculdade porque é uma reação muito específica, né? Uhum. É basicamente durante o processo ali do cozimento dos alimentos ali. E o ferro, o ferroso e o férrico. O ferroso ele é melhor absorvido organicamente. O férrico geralmente é transformado é o F3 em F2. O F2 é melhor absorvido, melhor utilizado. O F2 é o ferroso. É. O férrico é F3. É o que vai entrar lá na mitocôndria. Inclusive foi questão de prova esses dias. E pega, porque às vezes os alunos da química e engenharia química eles confundem os dois. O que é o férrico e o ferroso. E eu mesmo já confundi algumas vezes, mas é isso. F3 é o férrico e o ferroso é o F2. Ó, chegaram as moças. Já tá na hora delas. Não, ainda não. O que temos ali? Randomização, cuidados, nitrosamina. A nitrosamina. Então, quando forma a nitrosamina, aí que vai ser cancerígeno. Não é o hidrocarboneto em si, mas quando ele se combina com compostos nitrosos, formando nitrosamina, com aminas e nitrogênio. Nitrosaminas. O que mais que tem ali? Bromidina é do chocolate? Não, do pão, né? Degradação bromo, aminoácidos, aminas biológicas, isoftato, isopeptida, não conheço. E o outro ali? Cloridrinas. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Reação de Maillard. Bromidina é pão e derivados. Edulcorantes sintéticos, lembrando que o xilitol e a estévia são melhores para se usar. O melhor é não usar, mas se usar, usa esses dois. Colorantes, conservantes, antioxidantes. Daí a única coisa que presta é o antioxidante. O resto é problemático. Aromatizantes para dar aroma, conservante para conservar. As Coca-Cola, Pepsi-Cola, a maioria das coisas. Geralmente que está na frente no mercado. E na parte dos orgânicos é a melhor parte. Uma coisa interessante dos antioxidantes, porque se fala que eles são importantes, porque é como se eles fossem um sacrifício para proteger as nossas células. Anti-envelhecimento. Isso. Por isso que vitamina A, C, o ômega 3 também, né? Ômega 3, o que mais? Vitamina A, C, E, ômega 3 e alguns endógenos, tem algumas substâncias endógenas. Antioxidante, anti-ação do oxigênio, porque o oxigênio é uma substância corrosiva. Então o que eles fazem? Me corrija se eu estiver errado, Flávio. Eles ficam na frente. Então o que acontece? Ao invés do oxigênio ele atacar as substâncias importantes, elas atacam o antioxidante, que ele fica ali. Então, por exemplo, o ômega 3 ele meio que fica na frente. São protetores. Né? Isso. É parecido, um efeito parecido é com o metal de sacrifício que a gente chama. O zarcão. Isso, a gente às vezes usa para evitar corrosão de certos materiais, a gente usa algum metal de sacrifício, tipo zinco. O que acontece? O zinco ele fica na zinco, selênio e manganês são antioxidantes. E o que acontece? Justamente por isso, o que o zinco faz no metal mesmo, material? O zinco ele fica na frente e a hora que o oxigênio vem, ele se liga com o zinco. E o que faz? Ele protege o material, o aço, que eu quero... Formando óxido de zinco. Por isso que fala-se muito em aço galvanizado, né? É com zinco ou com outras substâncias parecidas. Bem interessante. Aliás, o que é galvanização mesmo? É a combinação com... Agora, o processo de galvanização. Boa pergunta. Eu vou dar uma relembrada. Inclusive, eu estudei isso. Eu estudei isso em compostos materiais. Galvanização. Mas faz muito tempo que eu... Faz muito tempo. Com zinco ou você com... Basicamente, como falei, é a aplicação do zinco. Basicamente isso. A galvanização é o processo de aplicação do zinco no material que eu quero proteger. Que é o que eu acabei de falar aqui. Em cerca é zarcão, mas deve ter zinco também. E geralmente é o aço ou ferro, né? Que eu boto o zinco para proteger. O aço normal, que o inoxidável já é. Só que, claro, a tendência natural é mesmo com a galvanização, o metal uma hora ele vai enferrujar. Lembrando que a ferrugem é um tipo de corrosão. Enferrujar é envelhecer. Então envelhecer é enferrujar e vice-versa. É perder elétrons, se não me engano.
Oxidar é perder elétrons. E reduzir é ganhar elétrons. Reduzir parece o contrário, mas é ganhar elétrons. Né? Isso aí é outro pega ratão de vestibular. Reações de oxirredução, ou redox. Essa parte eu gosto bastante. Tang, Coca-Cola e tudo porcaria. O supostamente saudável Tang, que é vendido nessas propagandas, né? Compre o Tang é saudável. Uma coisa que é O interessante... suco de laranja Petri é bom. Aquele outro de Sara é bom também. Teve um caso interessante de uma família que eles foram... O filho deles, ele foi beber um suco. Ele sentiu um gosto amargo nesse suco. O que ele foi ver? O que tinha nesse suco? Fungo nesse suco. Daí eu pergunto, esse suco com fungo, ele é mais saudável ou mais prejudicial que o Tang? Mais saudável. Porque se ele gerou fungo, significa que ali eu tinha condições necessárias para que o fungo se desenvolvesse. Esses sucos tipo Tang, essas coisas, eles botam diversas substâncias para matar fungo, bactéria, essas coisas. Então são substâncias que muitas vezes, se bobear, matam até o ser humano. Por isso que não se desenvolve vida ali. Por isso que tem tanto câncer. Agora pode ver, esse que o fungo apareceu, porque teoricamente ele deveria ser, ele tinha menos substância química. Por isso que o francês come o Roquefort, eu já não consigo. Mas... Então pro nosso organismo, aquele que tinha o fungo, antes, né, claro, dele gerar o fungo, ele provavelmente era mais saudável do que o Tang. Ou essas marcas são... Refrigerante nem se fala, né? Nem precisa falar do que tem ali, que refrigerante basicamente é água, açúcar e gás. Gás carbono. Então é complicado. E é ácido, né? Uma substância ácida. Ácido fórmico, ácido fosfórico. O fósforo em si ele é bom. Agora, o fósforo sozinho é bom. Lembrando que o fosfato é usado como energético, né? Adenosina trifosfato, são 3 fosfatos. Nitratos e nitritos, os embutidos em geral. Salames. E eu acho que o pior é aquele do sangue ali, né? Tem gente que gosta. Morcilha? A famosa morcilha, morcela. Minha mãe odeia. Na época, o pessoal mais antigo eles faziam em casa mesmo. Um dos negócios mais cancerígeos que tem é essa tal da salsicha. Salsicha, eu li... Se é de carne de cavalo ou não, não sei. Uma vez eu ouvi, não sei onde, que o correto é tu consumir salsicha uma vez a cada 6 meses só. De tão perigoso que pode ser. E o hot dog, então, pode matar. Sim. O famoso cachorro quente. Origem bacteriana e fungo, toxicifecções alimentares, micotoxina. Aí vem aquelas micotoxinas. Micotoxina é toxina de fungo. Então vem de cogumelo, geralmente. Cogumelo e outros fungos. Que podem matar. Algumas são... Tem aqueles que são alucinógenos ainda por cima. Algumas são alucinógenas, outras são de fato mortais. Tem inclusive um cogumelo, o nome do cogumelo já diz muito sobre ele. Anjo da Morte. Por quê? Quem que é o Anjo da Morte? É o ceifeiro na mitologia, aquele cara com a foice. Por que ele chama o cogumelo de Anjo da Morte? Porque ele, de fato, ele tem uma alta taxa de mortalidade. Consumiu ele, as chances de tu morrer são bem altas. Por isso que cogumelo é uma substância que não tem jeito. Eu acho que desses alimentos naturais é o que mais tu tem que ter cuidado é cogumelo. Porque o cogumelo, na mesma família, tu tem substâncias tóxicas, substâncias alucinógenas e substâncias que tu pode consumir. E substâncias que não fazem nada. E proteínas. E tem algumas que só são amargas. Tem umas que não te matam, mas o gosto também é terrível. O champignon, por exemplo. Só que o champignon dizem que é comestível. É o melhor deles. É o melhorzinho. Mas, sinceramente, ele puro não tem um gosto muito bom, não. Ele é bom em prato, como um ingrediente de um prato, mas ele sozinho... Na comida russa. Nosso horário tá chegando aqui, Flávio. Nossa, não, é horário do seu programa. Aqui hoje eu tomei posse junto. Acabou-se? Então, boa noite a todos. Ficou para a semana que vem ainda? Sim, vamos continuar semana que vem. Esse tema é longo. Que é um assunto interessante, é longo, mas é interessante. É muito interessante, tem muita discussão. Uhum. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite aos nossos ouvintes. Tchau, tchau.